E os São Paulinos? Já tá dando para escutar aqui, ó, o choro por causa do gramado. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Eu agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar uma ideia e pra gente bater um papo. E vamos conversar sobre um assunto que todos nós amamos muito, que é o futebol. Antes de mais nada, ó, os nossos amigos e os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte. Amanhã é dia 5 de março e amanhã tem o concurso tendo quase 20 milhões da Quina. E você, meu amigo, não pode ficar de fora. A Tribo da Sorte tá aí para ajudar você. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, não é joguinho de tigrinho, não é nada disso, tá bom? Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado. Uma plataforma extremamente intuitiva que apoia demais aqui, sempre apoiou o nosso canal e eu agradeço de coração pelo prazer que sempre tenho de representá-los. Então você pode clicar no link que está fixado aí embaixo, ó, vai abrir um chat e você fala lá pro pessoal, eu gostaria de um cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão passar para você, vão gerar um cupom e vão te passar e você vai poder utilizar em qualquer lugar, em qualquer produto da plataforma, seja no dia de sorte, na Lotomania, na Lotofácil, na Mega Sena ou na Quina. A Quina é o que vai pagar mais, as cotas estão se esgotando e você pode participar lá, tá bom? Tribo da Sorte, galera! Tamo junto. E é o seguinte, meus amigos. Ontem nós tivemos mais um jogo pelo Campeonato Paulista entre São Paulo e Novo Horizontino. E o São Paulo venceu de 1-0 na Bacia das Almas, com as calças na mão. Mas venceram de 1-0. Após, inclusive, uma arbitragem muito ruim e muito polêmica. Além de ruim, polêmica. Porque muitos estão falando que o gol do São Paulo estava irregular, porque na origem da jogada houve uma falta do jogador do São Paulo para tirar a posse de bola do jogador do Novo Horizontino. E eu compartilho dessa mesma opinião. Aí algumas pessoas estão justificando, mas teve mais de 3 toques na bola, o lance aconteceu muito depois. Se vocês observarem, o lance do gol ele é consequência direta da origem da jogada. Isso é outro parâmetro que a CBF ela tem que discutir. Ela tem que discutir sobre a questão da arbitragem e sobre as regras. Pera aí, a gente vai fazer uma regra em tempo, ó, depois de 10, 15 segundos. O lance de origem já não tem mais nada a ver, o jogo que segue. A gente vai escolher como uma regra, né, a quantidade de toques na bola depois da falta, para determinar se é na origem ou não é na origem. O que a gente vai fazer? Tá meio solto. Então a gente tem que fechar mais a regra, deixar mais claro nos textos para que realmente as decisões elas sejam tomadas com um maior nível de coerência. Diversas regras. E toda vez surgem esses lances polêmicos e a senhora Confederação Brasileira de Futebol não faz absolutamente nada para melhorar esse portfólio aí quanto às regras do futebol e deixar isso mais claro. E agora, meus amigos, vocês podem esperar que ao longo da semana a discussão, o centro do debate da discussão vai ser o gramado sintético. Porque existe a possibilidade do jogo não ser no Allianz, pois o Allianz vai ter um show no final de semana. Só que tem um detalhe, a Arena Barueri tem gramado sintético também. Então, aonde sair esse jogo, os sommeliers de gramados vão aparecer. É lógico que o choro vai ser menor se for na Arena Barueri, porque a Arena Barueri não é um estádio que o torcedor do Palmeiras gosta de estar, né? Não é aquele estádio que o torcedor do Palmeiras impõe aquele ritmo e aquela pressão. Ele não tem aquela acústica que tem, por exemplo, um Allianz. Então ele acaba sendo um nível de pressão um pouco menor. Mas o choro vai ter do mesmo jeito, porque o Lucas Moura aí, ele foi um dos símbolos desse protesto, né, que aconteceu dos jogadores contra o gramado sintético, e ele garantiu em entrevista que não é por motivos de lesão, é por motivos de dinâmica esportiva. Motivos de dinâmica esportiva. Neto, você tem medo do São Paulo? Nenhum. Tem gente falando aí que os palmeirenses são fregueses nas eliminatórias contra o São Paulo, mas eu não tenho receio nenhum
do São Paulo. Não tenho receio nenhum. O que vai acontecer? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer nesse jogo. O Zubeldia vai montar aquela clássica linha de 5, vai colocar um ônibus atrás do gol e vai se segurar. Eles vão tentar encontrar um contra-ataque rápido com o Lucas, que é o jogador de maior velocidade deles, para tentar achar um gol. Não achou o gol, eles vão lutar pela penalidade máxima. Então eles vão se segurar, se retrancar, para que o jogo pelo menos vá para pênalti. Porque quando você olha disputas por pênaltis e o histórico do Palmeiras, realmente não é bom. Então, senhor Abel Ferreira e companhia, por favor, tratem de treinar pênaltis. Porque é muito passível de acontecer uma disputa por pênaltis. Eles vão buscar isso. Se eles não conseguirem uma resposta no contra-ataque, eles vão tentar fazer de tudo para levar esse jogo para a penalidade máxima. Porque eles estão em um campo onde eles não são acostumados a jogar, eles não têm jogadores, número de jogadores suficiente de velocidade para ficar toda hora num contra-ataque, para impor alguma coisa ao Palmeiras. E na disputa por pênaltis, o Palmeiras tem uma ampla desvantagem. Se você buscar os históricos, eu acho que o histórico do Abel em disputa por pênalti, pessoal, são 10 disputas por pênalti com uma vitória. Eu acho que é isso. Ou seja, é tipo assim, entendeu? 9-1, 10-1. É uma coisa absurda. Praticamente toda disputa de pênalti que o Palmeiras entrou na era Abel Ferreira, o Palmeiras praticamente perdeu todas. Então assim, é um número cabuloso. Então eles vão buscar isso. Vai ser essa a estratégia deles. Agora, a estratégia nossa é tentar matar o jogo. E a melhor maneira de matar um jogo desse é você tirar o adversário da zona de conforto. Ou seja, você imputar uma pressão, fazer um gol ali nos 15, 20 primeiros minutos e deixar eles vir pra cima. Porque aí sim a gente vai ter espaços para conduzir melhor. Vamos ter que contar com a criatividade do Estevão para achar esse gol logo no início e a partir daí tirar o São Paulo da zona de conforto deles. Porque enquanto o empate acontecer, o Palmeiras pode ter posse de bola, o Palmeiras pode ter o maior número de tentativas, mas eles estarão dentro da zona de conforto. Porque se eles não conseguirem um contra-ataque, eles vão tentar levar para os pênaltis. Agora, medo do São Paulo? Lógico que não. Pô, respeitem a nossa história, cara. Respeita a nossa história, não tem essa de medo do São Paulo, não. Daqui a pouco o sommelier de gramado vai começar a aparecer aí, mas tudo bem, deixa que falem, beleza? Agora vamos lá, vamos continuar, senão o vídeo vai ficando muito longo. É o seguinte, amigos, nós temos aqui uma entrevista que o José Boto, ele concedeu ao jornal A Bola, lá de Portugal. Um jornal tradicional, né, um veículo esportivo tradicional, europeu, da Europa como um todo, não só de Portugal, mas da Europa como um todo. E aí ele concedeu uma longa entrevista, esclarecendo um pouquinho do futebol brasileiro, da cultura esportiva brasileira e do que ele pretende fazer aqui no Flamengo, as reformulações que ele pretende trazer aqui. Então ele foi questionado a respeito de algumas coisas. E aí, ó, uma das perguntas ali foi, ó, que balanço você faz desses primeiros tempos no Flamengo? Foi a pergunta ali do entrevistador. Ele falou o seguinte, ó, um balanço super positivo. Disputamos 2 competições e ganhamos. Os estaduais são uma pré-temporada, mas dá tranquilidade e a qualidade do futebol que estamos a apresentar, que realmente é de alto nível, e se calhar pouco visto aqui no Brasil, é algo muito positivo. Aí ele perguntou, né, sobre a questão do nível cultural, do nível desportivo, as condições de trabalho. Ele falou o seguinte, ó, temos condições de nível Benfica, Sporting, Porto, o clube possui um centro de treinos que nada fica a dever aos melhores europeus, temos um hotel dentro do centro de treinos, cada jogador tem um quarto para descansar, para se concentrar, toda a parte de fisioterapia e médica também. Tudo não fica a dever em nada ao melhor que temos na Europa, em termos de condições físicas. Depois, em termos de condições humanas, também foi uma surpresa para mim, principalmente sendo que um grupo que já ganhou tudo, a forma como ele se predispõe ao trabalho foi uma agradável surpresa para mim. Nas questões culturais, por exemplo, a forma como a imprensa interage aqui com o clube é algo que não é muito normal na Europa. É difícil, né? A parte cultural da mídia aqui no Brasil, a gente sabe que ela é diferente na Europa, mas na Europa também tem muita cornetagem.
O outro falou aqui que não é muito normal na Europa, eu não sei em que nível de Europa ele tá falando. Mas quando a gente observou algumas repercussões na Espanha, às vezes a gente traz essa percepção dos espanhóis sobre o Endrick, o Real Madrid e tudo mais, a gente vê que tem um pouquinho também da imprensa brasileira lá, dessa cornetagem, dessa mudança de postura e posicionamento de acordo com o que acontece de uma hora para outra. Tem disso também. Obviamente que ele deve ter falado de um contexto europeu mais generalizado, não só concentrado ali em um jogador, em um clube, em uma nação, mas no todo. Aí ele pergunta, né, o que levou ele a aceitar o projeto aí do Flamengo. Ele falou isso, ó: sempre fui apaixonado pelo futebol brasileiro e depois dos meus 4 anos de Shakhtar, sempre achei que poderia agregar alguma coisa ao futebol brasileiro, que tem coisas muito boas, mas tem outras ainda que não estão ao nível daquilo que nós fazemos na Europa. Quando surge o convite de um clube como o Flamengo, tu nem discutes os valores de contrato, além do projeto que me foi apresentado, que é um projeto sólido, um projeto de consolidação, de uma profissionalização de um clube em todas as áreas. Perguntou também sobre qual que é o objetivo dele dentro da equipe brasileira, né, dentro ali do Flamengo. Ó, quando chegou ao clube, disse que a formação do Flamengo devia voltar às origens do futebol brasileiro. Pode explicar melhor essa ideia? Aí ele falou assim, ó: sim, antes os europeus iam buscar ao Brasil jogadores talentosos, técnicos, com capacidade de equilíbrio. Nunca fomos atrás de atletas apenas fortes fisicamente ou taticamente evoluídos. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, criou-se a ideia de que o futebol europeu queria jogadores mais físicos e táticos. Com isso, muitos clubes brasileiros começaram a formar atletas com esse perfil e perderam um pouco da essência do jogador brasileiro. Isso é um grande erro. Se os clubes europeus quisessem apenas jogadores físicos e intensos, poderiam encontrá-los na Noruega, muito mais baratos do que no Brasil. O diferencial sempre foi o talento e a criatividade do futebol brasileiro, mas essa essência do futebol brasileiro tem vindo a perder-se. Esse processo teve um impacto nas seleções jovens e talvez até na principal. Exatamente. Aqui, cara, a leitura dele é perfeita sobre a evolução do futebol brasileiro, né, dos jogadores brasileiros. Você pode ver, antigamente nós tínhamos jogadores brasileiros. Lembra do futebol moleque? Você lembra da campanha da Nike? Teve uma campanha da Nike na Copa de 2006, que foi a campanha Nascido para Jogar Futebol. A camisa da seleção brasileira, eu tenho até a camisa aqui, ela vinha escrito aqui atrás, aqui dentro, assim: Nascido para Jogar Futebol. Aquela campanha, ela enaltecia a criatividade, o futebol moleque, sabe? Aquele futebol disruptivo, aquele futebol diferente, aquele futebol da jogada individual, aquele futebol meio provocador, meio, sabe assim, espetado. Sabe, o futebol tipo Vinícius Júnior, dribla e baila, é isso. Então aqui a análise dele foi perfeita porque aos poucos isso foi se perdendo. Quando a gente fala hoje de jogadores disruptivos, você tem algum Ronaldinho Gaúcho dentro do futebol brasileiro? Não, vou mudar a pergunta. Depois do Ronaldinho Gaúcho, qual outro jogador no futebol brasileiro nós vimos com as características dele? Cara, puxando aqui pela mente, eu não lembro de nenhum. Que eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é essa personificação do futebol moleque, do futebol criativo, do futebol diferente. Então, quando você tem jogadores que buscam isso aqui no Brasil, muitas vezes eles são chamados de firuleiros. Ah, jogador firuleiro pra cacete, faz uma fumaça e não é objetivo. Pra você ver que até a nossa cultura, sabe, na forma de enxergar o futebol sendo um torcedor, ela mudou. Porque jogadores assim que tentam algo diferente, que tentam um chapéu, que tentam uma jogada desconcertante, na nossa percepção viraram firuleiros. Talvez o último jogador depois do Ronaldinho Gaúcho veio o Robinho, né? Que teve aquele negócio, pedala Robinho e tal. Então aos poucos o Brasil foi perdendo realmente essa essência do jogador criativo. Olha só o que ele falou, ó. Se olharmos para gerações anteriores, como as de 1999, 2001 e 2002, havia muito mais talento evidente. Isso é real, isso é real. Eu mesmo busquei jogadores dessa safra para o Shakhtar,
como o Vinícius Júnior e o Rodrigo. O Vinícius Júnior, ele tem um pouco desse futebol moleque ainda. Ele não conseguiu mostrar isso na seleção brasileira. Mas, por exemplo, dentro do Real Madrid ele consegue mostrar. Hoje olhamos para os mesmos escalões e não vemos a mesma quantidade de talentos diferenciados. Um jogador que tem essa característica também é o Estevão do Palmeiras. O Estevão do Palmeiras, ele tem também esse futebol, sabe, disruptivo, a criatividade, o futebol moleque. E isso daqui que o Boto fala, não é só assim, ele tá dando uma entrevista, ele tá sendo ali pragmático. Não é não. É uma observação real que quem acompanha o futebol dos anos 90 até agora viu essa transformação e principalmente quando o João Paulo Sampaio pega a base do Palmeiras e coloca no campo de terra para jogar, porque ele fez isso, e ele colocou uma placa aqui, né? Aqui o futebol é livre, né? Aqui você é livre para mostrar a sua criatividade. Por quê? Porque ele quer estimular nos jovens jogadores a criatividade daquele futebol raiz, daquele futebol brasileiro ao pé da letra. E o José Boto queria o João Paulo Sampaio para trabalhar na base do Flamengo com isso. Vocês entenderam? Então que a visão do José Boto, ela casa com a do João Paulo Sampaio, com o que faz na base hoje do Palmeiras. A ideia é resgatar isso no Flamengo? Sim, queremos mudar o perfil dos jogadores que buscamos. O modelo que estamos implementando, que felizmente é o mesmo que Felipe Luiz acredita, exige um tipo diferente de jogador que vinha sendo formado. Então estamos a ajustar esse perfil nos escalões mais baixos. Ele foi questionado, um campeão brasileiro seria campeão em Portugal? Ele não gosta muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. O entrevistador pergunta, o Palmeiras de Abel Ferreira também? Aí ele falou assim, o Palmeiras de Abel também. De uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em uma relva natural, ou seja, num gramado natural, mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e em outros países, não ficariam para trás, até porque há uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Então aqui ele fala, né, basicamente lá que Palmeiras, Flamengo e mais alguma outra equipe aí conseguiria ter o mesmo nível de desempenho. Teve uns comentários aqui sem noção, né, de uns europeus aqui. Olha só, em Portugal andariam pelo meio da tabela, mas está bem, sonhar não é proibido. Escreveu aqui alguns comentários no fórum aqui abaixo da matéria que tem lá no site da Bola. Alguns europeus sem noção que enxergam o futebol brasileiro inferior principalmente ao futebol de Portugal, né? Que na minha opinião não é, e isso vai ser provado no Super Mundial de Clubes que tá aí para ser a prova disso. Pessoal, saiu uma matéria no GE, agora um levantamento feito pelo GE, com o seguinte destaque, Felipe Luiz do Flamengo é o técnico com maior invencibilidade no Brasil. Veja a top 10. Então eles estão falando aqui sobre o início da temporada brasileira e também um pouco além. Eles não pegaram só o início da temporada brasileira, mas eles pegaram um levantamento também com o final da temporada passada. E fizeram um levantamento dos técnicos que têm mais vitórias, que estão em um período de invencibilidade maior. E elencaram isso. E um dos destaques, né, na verdade o grande destaque, foi o Flamengo com o técnico Felipe Luiz, que encabeça esse top 10. Então vamos ver aqui, o top 10. Primeiro lugar você tem o Felipe Luiz, que é o Flamengo, que tem uma sequência de 21 jogos invicta. São 15 vitórias e 6 empates, no período compreendido desde que ele assumiu em 2024 até esse momento da atual temporada. Em segundo lugar, nós temos o Thiago Carpini, olha só, que vem fazendo um trabalho excelente no Vitória, para você ver, né, cara? Ele é um técnico jovem, que se destacou no Água Santa. Com o destaque dele no Água Santa, ele foi contratado pelo São Paulo, onde ele teria um arcabouço de jogadores ali muito melhores para se trabalhar, só que foi um fiasco. Foi um fiasco no São Paulo. Não conseguiu consolidar o seu trabalho no São Paulo. E agora ele vai consolidando o seu trabalho no Vitória, inclusive livrou a equipe de rebaixamento e tem 20 jogos em sequência invicta, com 13 vitórias e 7 empates. Depois disso a gente tem o Ramon Dias com o Corinthians, aí vem o Maurício Barbieri com o Atlético Paranaense e depois vem o Roger Machado com o Internacional, e aí o Abel Ferreira ele só aparece em
Sexto lugar, com 5 vitórias e 4 empates em 9 jogos. Mas assim, o Abel Ferreira aqui, eles pegaram 9 jogos só. É injusto eles fazerem uma comparação pegando 20 jogos do Felipe Luiz e do Carpini e pegando só 9 jogos do Abel. Porque afinal, ano passado o Abel também tava no Palmeiras. Aqui o Abel, eles só pegaram a temporada de 25-25. Pô, ô Globo, vocês estão de sacanagem, né? Vocês pegam a temporada do Felipe Luiz e do Thiago Carpini e vocês pegam lá em 24. A temporada do Abel vocês pegam só de 25. Até mesmo pro leitor, o próprio torcedor do Palmeiras vendo essa tabela, ele tira a credibilidade dela aqui nesse momento, tá? Não tô tirando a credibilidade dos técnicos. Não tô tirando a credibilidade do Felipe Luiz, do Thiago Carpini, não é isso. Nem do Ramon Dias. Mas vocês pegaram uma quantidade de jogos muito menores aqui. Vocês pegaram os últimos 20 jogos do Felipe Luiz, os últimos 20 jogos do Carpini, e aí o Ramon Dias, o Barbieri, o Roger Machado e o Abel, vocês pegaram 10 jogos. Não faz sentido vocês fazerem um ranking desse. O ranking ele tem que ser igual. Não, vamos pegar os últimos 20 jogos de todo mundo. Por que vocês pegaram a temporada de 24 aqui, ó? Tá vendo? Temporada de 24 e 25 do Felipe Luiz, 24 e 25 do Barbieri. Abel Ferreira tá aqui, ó. 25-25, Barbieri 25-25, Ramon Dias 25-25. Não faz sentido a comparação que vocês estão fazendo. Então pega de 25 todo mundo, então. Ou você pega o mesmo período para todos, ou vocês pegam só 25 para todo mundo também. Não faz sentido. Entendeu? Uma falha grosseira. Uma falha grosseira da matéria aqui do Globo.com. E a realidade é essa, é feedback aqui. É feedback porque um veículo esportivo, ele tem que trazer a isonomia nesses processos comparativos. Qualquer um, até a gente que é um canal de resenha, de torcedor, a gente sabe disso. É impossível que profissionais de jornalismo não sabem disso. Enfim, não entendi. Eu não tinha visto isso, viu, pessoal? Eu vi agora aqui. Eu já tinha visto uma parte da matéria que eu ia trazer pra vocês, esse retrato, mas eu não tinha, sinceramente, eu não tinha visto essa diferença aqui no número de jogos que eles buscaram pra fazer essa comparação. Não entendi, nada a ver, mas enfim, fica aí. Felipe Luiz, né, e Thiago Carpini fazem aí as melhores sequências invictas dentro do futebol brasileiro, tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. Bom término de feriado pra todo mundo.